não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais... Alô, alô, seres inteligentes! Suave na nave! Aqui quem fala é o Elks, seu futuro explorador intergaláctico preferido. Eu estou aqui para falar com vocês que, como o Elks se interessa pelo planeta 5145, conhecido popularmente como Terra, e seus peculiares habitantes, autodenominados seres humanos. Sendo um pouquinho mais específico, vou compartilhar com vocês as minhas experiências, percepções e opiniões sobre as manifestações artísticas produzidas em um país localizado, segundo os próprios seres humanos, no lado ocidental e no hemisfério sul do globo terrestre. Globo. ênfase no globo, porque caso você seja terráqueo e acredite que a Terra é plana, eu que tenho o prazer de te informar que você está redondamente enganado. A Terra não é plana, querido. Numa região denominada América Latina. Meus queridos, é que estou falando do Brasil. Recentemente estive em uma subdivisão do Brasil chamada Paraná, mais precisamente na subdivisão dessa subdivisão que possui um aglomerado populacional de aproximadamente 1.933.105 habitantes, chamada de Curitiba. Sim, foi em Curitiba que recentemente assisti a uma peça de teatro chamada Os Filhos de 61, #Django Livre. Este é o espetáculo de estreia do grupo Pedra Palavra, mais uma nova e eu diria também promissora companhia de teatro emergindo no cenário teatral da cidade, com propostas corajosas e ousadas. De uma adaptação coletiva da obra de Milor Fernandes, este que foi um desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro que costumava usar de bastante ironia e sátira em suas criações, com o fim de criticar o poder e as forças dominantes. Milor é considerado uma figura singular e desbravadora no panorama cultural brasileiro, tendo se destacado consideravelmente no teatro, tanto pela autoria de textos teatrais, quanto pela tradução de várias peças. Por esses motivos todos, inclusive, é que o Milor Fernandes foi constantemente confrontado por uma invenção, em minha opinião, absurda e completamente equivocada dos seres humanos, chamada censura. Para vocês que não estão assim tão familiarizados com a história da humanidade, sejam extraterrestres ou não, porque sim, pasmem meu público intergaláctico, há seres humanos e aparentemente sociedades inteiras que viveram e vivem épocas de censura e não compreendem como isso afeta diretamente as suas vidas. Censura nada mais é que a desaprovação e consequente remoção da circulação pública de informação, visando a proteção dos interesses de um Estado, organização ou indivíduo. O propósito dela está na manutenção do status quo, evitando alterações de pensamento num determinado grupo social e, consequentemente, disposição de mudança de paradigmas políticos ou de comportamento. Todas essas informações que eu acabei de compartilhar com vocês são frutos de estudos de homens, seres humanos. Dito isto, voltemos aos Filhos de 61, #Django Livre, que aborda justamente as condições sociais e políticas como causadoras das angústias humanas. Os acontecimentos da peça e os fatos narrados pelas personagens referem-se a fatos reais que aconteceram no Brasil em meados dos anos 60, que, de certo modo, apresentam um panorama político e social que desencadearam o processo que levou o país ao golpe militar de 1964. Se você quiser entender melhor do que se trata, o que aconteceu, de que fatos estou falando, sugiro que vá estudar, meu caro.
vá estudar, porque infelizmente não estou aqui para te dar uma aula sobre história do Brasil. E é neste contexto que uma funcionária do gabinete presidencial, um jornalista, um cantor e uma travesti contam suas histórias, revivem memórias e causos do ano de 1961. Essas figuras se encontram em um bar no centro de Curitiba. É isso mesmo. A peça acontece em um bar. O uso de um espaço alternativo para a realização da peça é uma escolha ousada e feliz, pois o fato de acontecer fora de um edifício teatral contribui para o acesso à peça, para que seja mais democrático. A presença do público é um pouco mais variada do que se vê habitualmente nos teatros curitibanos. Eu sou muito mais podre do que você. Fui eu que impus a eles os falsos valores de uma sociedade condenada. Café da manhã, banho, biotônico e mais 2 refeições por dia. Por isso empurrei-os para a eliminação, o uso de drogas, inevitável rebelião contra o sistema, animalismo e, sobretudo, cárias dentárias. A presença e a bela performance de músicos fazendo a sonoplastia da peça ao vivo é outro aspecto que merece destaque na montagem. Isso é algo que contribui para que o público entre na peça e viva a experiência, que é o encontro com as personagens, suas histórias e inquietações. Nunca foi grande coisa não, mas chegou a ter 30 redatores. Quando acabou o tal do AI-5, tinha 8. Nesse período todo, o meu jornal tinha mais polícia do que jornalista. Até o dia que eu descobri que 4 dos meus jornalistas eram meu polícia! As atrizes e atores fazem todos boa performance atuando e também cantando e manipulando o boneco que interpreta uma das personagens. A visualidade da peça é muito bem finalizada. A caracterização dos personagens, figurinos e acessórios, máscara, boneco, iluminação. Vê-se o cuidado dos artistas envolvidos na criação e execução do espetáculo em todos os elementos utilizados. O que me salvou, me perdeu, depende do cristal com que se mira, é que eu sempre fui de enturmação. Lá em Bagé era com o time do Guarani local, e jogador era grosso, pá. Mas eu levava uma incontestável vantagem sobre as outras moças da cidade. Eu dava, e não fazia mistério, era uma pioneira, era popular. Agora, com toda essa precocidade, a minha vida só começou mesmo quando eu já estava lá no Rio. E conheci a Leila Diniz. Também a versatilidade e inteligência ao pensar e resolver possíveis problemas decorrentes da escolha de se fazer a peça em um bar e não em um palco de teatro. Sabe o que ele explora mesmo? Não é a comidinha barata e nem o show fudido. Sabe o que é? É a prostituição masculina, porra! Os Filhos de 61, hashtag Django Livre, é uma peça que nos faz revisitar um passado não muito distante da história desse país, o Brasil, ao mesmo tempo que nos faz olhar com atenção para o que está acontecendo no contexto político e social hoje, em 2019. É uma peça que, além de bela e sensível, é, sobretudo, uma peça política, portanto, necessária.
Foi isso que me ensinaram. Mas me ensinaram também que no Brasil, não nesse Brasil, que no Brasil não existe preconceito. Se você se interessou pela peça e quer ver tudo isso que eu vi e tirar suas próprias conclusões, Os Filhos de 61, hashtag Django Livre, está em sua temporada de estreia, de 3 a 24 de novembro de 2019. Sempre aos domingos, às 19 horas, no Edena Rue Art Bar, na Trajano Reis. E os ingressos é você quem escolhe, pois pague quanto vale. Era isso hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, me deem um like, me sigam, que eu atualizarei vocês com frequência. Beijos em seus corações estelares e até mais!